Salve, salve. Boa tarde, Júlio. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, Isa, André Batista, Dieguito, everyone. Isso aí, juntos mais uma vez nesse céu estrelado de São Paulo. Aqui estamos. Super paulistano esse céu aí. Muito comum nos dias de primavera. Se você conseguir enxergar a lua, já fica satisfeito, né? É muito. Bom, eu morei a vida inteira no interior, no mato, então isso não era problema. Mas eu só fui entender aquela música Luar do Sertão quando eu morei em Goiânia. Porque a lua lá é esplendorosa e realmente é visualmente diferente. E eu não morei tão longe de Goiânia, porque eu morava no extremo noroeste paulista. Mas, assim, é muito incrível. Assim. E eu tive a oportunidade de ir numa cidadezinha em torno de Brasília, mas fora já do DF. E foi num bairro que chama Barrolândia. Você imagina o naipe do bairro. Nossa. Júlio, só que eu fui visitar um projeto social e na frente do projeto eles fizeram uma quadra, só que na borda do Planalto mesmo, assim, aí você via a depressão para lá. Eu vi o sol se pôr de um lado e a lua nascer do outro, e que parecia que era um espelho. Foi a coisa, até hoje, a imagem mais linda que eu acho que eu vi na minha vida foi essa. Tem coisas que são incríveis, né? A gente... eu, particularmente, eu morei no interior, mas no interior tão distante de São Paulo. Morei em Jundiaí, morei em Rio Claro, né, quando fiz o Nesp. E, então, em viagens, ok, você tem ali um contato dentro de um momento. Agora, realmente, nós buscamos, né, o bucólico, né? A gente busca essas paisagens, né, naturais. Algumas pessoas não gostam, preferem morar numa área urbana. Eu também prefiro, né, tenho mais afinidade, mas quando queremos paz, né, queremos algo, né, que transmita essa paz, a gente vai atrás desse tipo de paisagem, né? E, enfim, isso é cada vez mais caro, né? Mais difícil de ter alcance, né? A gente em São Paulo, então, nossa, é impressionante, né? Todo o nosso esforço dia a dia para, em algum momento, neste caos que é a nossa vida, é ter um período pequenininho que seja para ter contato com isso, né? E, enfim, Mas, outro dia eu estava no terraço aqui onde eu moro, no apartamento, né? Aquele mar de prédio de São Paulo, a gente aprende a gostar dessas paisagens urbanas, né? Acha bonito, high-tech, sofisticado, né? Mas realmente é incomparável, né? Incomparável. Só não se compara ao David. Essa é uma paisagem que realmente é comovente, né? E o David é o latifundiário de Parelheiros, né? E tem a Big Fazenda aí. Então, ver o céu, para ele não é problema. Sim, ele tem facilidades, né, Isa, que nós não temos, né? Ele tem privilégios, aliás, que nós não temos, mas não é para qualquer um, não. Tem que respeitar. Tudo bem, amigos e amigas. Hoje eu tive o privilégio de ir para a escola de novo, né? Hoje eu fiz uma coisa inédita, mais uma coisa inédita da minha vida como docente, como educador. Hoje eu dei uma aula híbrida, né, com parte dos meninos na sala de aula e parte online. Acho que foi a coisa mais difícil que eu já fiz, porque de 3 cenários: o cenário presencial, o cenário Zoom, né, online, e o cenário híbrido. O mais difícil é o híbrido, porque o Zoom a gente se adaptou a ele, a gente dá aula, os alunos que têm interesse conseguem, né, também se adaptar. O presencial tem seus desafios, claro, né, mas a gente já está dentro desse mundo presencial desde que nascemos.
Agora, a aula híbrida foi complicada. E olha que eu peguei um terceiro ano, 2 terceiros anos, né, que estão na pegada, estão afim, né? Mas olha que... E o ano que vem será pelo menos um semestre desse jeito. Ao que parece, a gente está se preparando lá para voltar no que vem assim, vai voltar híbrido, não vai voltar com todo mundo na escola, mas também não vai voltar com todo mundo em casa. E a escola investiu, né, muito em telas, em câmeras, enfim. Até eu gosto de tecnologia, adoro tecnologia, eu gosto de me apropriar dela, porque eu tenho que pensar adiante, não para trás, né? Não tenho saudades, nostalgia de coisas que ficaram atrás, né? Não tem, né? Mas é difícil. É como ter dois cérebros. Você ter empatia com o grupo que está presencial e empatia com o grupo que está online. Uma hora você esquece de um dos dois, né? Você começa a dar aula aparentemente só para um dos dois grupos. Assim, olha que eu fiz uma aula bem conservadora, expositiva no caso, né? Não fiz uma aula com outras estratégias. Fiz para ficar mais assertivo, mas olha que difícil. Que muito, nossa, cansei, ainda mais com a máscara, né? Da aula de máscara. Parece que eu corri uma maratona, porque a respiração muda, a entonação da voz muda. Olha que difícil, difícil demais. Olha, comecinho não, né? Pelo menos até a metade do ano que vem vai ser bem difícil mesmo. O Pipoca falou bem isso que você está falando. Ele falou justamente essas limitações. Então, você... Peraí, isso aqui. Você ficou mutada aqui. Se você mutou de propósito ou se eu que te mutei, o que aconteceu aí? Opa. Não, agora sim, você está de volta. Então, o Pipoca falou justamente essas coisas que você está colocando. Foi bem desgastante e tudo. Ele estava... Eu não sei, eu nunca vi o Pipoca desanimado. Assim, de uma certa forma, ele estava, sabe? Eu acho que muito mais que desanimado, preocupado, na verdade. Porque eu fico imaginando assim, eu, não no cursinho, né, gente? Vocês têm uma estrutura que é conteúdo. Mas esse ano eu testei várias estratégias dentro das aulas, nas escolas que eu dou aula, né, de aula invertida, vários tipos de aula invertida, de produção e tal. E mesmo com o Zoom eu consegui, em parte, fazer esse sistema híbrido é muito, muito duro, porque se eu crio, minha aula de hoje vai ser um texto e com questões problema, a gente vai debater isso e tal. Entender os grupos online e os grupos né, no presencial. Júlio, você está mutado. Peraí. Você está me ouvindo agora? Ô, professor. Sim. Então, mas enfim, em poucas... meu áudio esquisito, peraí. Uma hora parece que a Isa eu parei de ouvir, depois eu... Né, acho que agora tá ok. Mas enfim, a gente tem dinâmicas de aula diferentes, né? E híbrido fica muito difícil, fica muito complicado. Mas vai ser pouco tempo, né? Assim esperamos, um semestre, né? O semestre de 2021, o primeiro. Mas a gente está cansado também, né? Pelo ano que foi, né? Então, aí experimentar algo novo, de novo, né? Então, eu adoro tecnologia, acho importante quando isso agrega, né? Agora a gente não tem opção. Eu não posso escolher, faço isso ou não faço isso, eu vou ter que fazer isso. Aí é dureza, né? Realmente. Mas, enfim, eu vejo aqui no chat o pessoal que viaja e volta, alguns viajaram e não voltaram ainda. Ah, mas São Paulo está aqui esperando todos vocês, viu? Pronto para... Mas, enfim, meus amigos e amigas, vamos agora voltar ao conteúdo. Semana passada eu parei nesse mapa, né? Eu parei aí. E eu consegui fechar, né, esse mapa, discutimos bastante coisa, polos tecnológicos, falamos das áreas. E, assim, eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou fechar esse slide agora
porque eu mandei até para o Rubão, mandei acho que ontem ou antes de ontem, uma parte 2 sobre São Paulo, né? Geografia de São Paulo, parte 2. A gente continua até concluir, porque eu quero falar da cidade de São Paulo também, não só do estado, tá? Se você olhou esse slide até o final, você vai perceber uma coisa. Tem aqui um slide sobre favelização, mas no outro também tem, tá? E depois eu coloquei alguns exercícios com gabarito, um gabarito comentado, que alguns alunos me pedem isso, exercícios novos, né, de faculdades, não só do que vocês vão prestar, mas questões atualizadas, e eu coloquei, e acho, para dar um contorno também, né, eu sempre penso assim, se der tempo, eu faço as questões na aula, mas é difícil ter tempo. Mas estão aí as questões, né, com gabarito, então, acho que dá para você também ter autonomia, né, de entender o que está aí. Então, eu vou parar este compartilhamento e vou compartilhar a parte 2. Tá legal? Parte 2, parte 2, parte 2. Aqui está a parte 2. Pronto, parte 2. Aqui está a parte 2. Deixa eu só aumentar aqui. Pronto. Maravilha. Porque eu já apontei esse tema com vocês, né? Agora dando uma ênfase em São Paulo. E, bom, de qualquer forma, né, só para a gente retomar, né, o quanto São Paulo é um estado com uma industrialização diversificada e tal. Discutimos isso já, é só esse lembrete, né, que pense num tipo de indústria, você vai encontrar no estado de São Paulo, de minérios a automóveis, de eletrônica a telecomunicações, então é uma industrialização muito ampla. E aquele mapa da aula da semana passada que é para você localizar melhor alguma dessas áreas. A área de Santos, a área de Campinas, a região de São José dos Campos. Então, fizemos isso na outra aula, né? Então, acho que a partir daqui já fizemos, tranquilos. Agora sim, agropecuária. Isso sim eu não expliquei na semana passada. Eu coloquei esse mapa, é um mapa assim, um pouco diferente. Não sei se todos conseguem entender a legenda. Ele está mostrando o grau técnico da agricultura do estado. Quando eu falo grau técnico, tecnologia mesmo, né? E a cor vermelha representa alto nível tecnológico. E alto, né? No caso aqui. A cor azul, baixo, né? Então, significa que onde está de cor azul, você tem uma agropecuária extensiva, no caso da pecuária, sem tantas técnicas, ou no caso da agricultura, com menos produtividade, né? E então, para não ter aquela imagem que São Paulo é tudo high-tech, tudo é muito poderoso e tudo aquilo é desenvolvido. Não, né? E eu falei de semana passada e nas aulas também de outros temas. Por exemplo, cadê a minha querida Ana, que está no seu rolê Pontal do Paranapanema? O Pontal do Paranapanema, onde fica Presidente Prudente, é uma área que tem pecuária de corte, pecuária bovina, mas é uma região também de bolsões de pobreza, ligados à agricultura. Então, é bom vocês identificarem esse pontinho aqui, tá, gente, de São Paulo? Pontal do Paranapanema, estou circulando ele aqui com a setinha. É um rio chamado Paranapanema. Essa divisa entre o estado de São Paulo e o Paraná, o nome do rio é Paranapanema. Então, Pontal do Paranapanema, a pontinha do estado entre o Mato Grosso do Sul, São Paulo e o Paraná. Então, eu até vou colocar aqui no glorioso chat. E a Ana já se manifestou. Pontal do Paranapanema. Paraná, peraí que eu estou colocando um monte de N aqui onde não tem. Pontal do Paranapanema. Pronto. Dobra a língua. Enfim, extremo oeste do estado, uma região de conflitos por terra, entre sem terra, fazendeiros, indígenas, também há populações indígenas nessa região, e é uma das regiões mais pobres do estado, e é ligada à agricultura. Então, aquele glamour do agronegócio, como diria David, agro é pop, agro é tech, agro é tudo, isso é o David falando, que é um latifundiário, então ele tem esse discurso. Nós que não somos latifundiários não temos esse discurso, né?
Então, nem sempre agro é pop, nem sempre agro é tech. Agro também são conflitos, desigualdade, né? Desafios, problemas ambientais, sociais. E então aquela propaganda super positiva, né, do agronegócio, ela não se realiza por toda parte, né? E um exemplo é o Pontal do Paranapanema. Outra área que já discutimos aqui, mas vale a pena relembrar, falamos acho que na semana passada, semana retrasada também, que seria o Vale do Ribeira. Estou colocando aqui a setinha nele. São Paulo, né? Então, eu comentei com vocês sobre essa região, né? Já em algumas aulas, para quem não se recorda. Deixa eu colocar aqui. Vale do Ribeira. Já respondo, tá, Andrezão? Mandou uma pergunta aí para mim. O Vale do Ribeira é uma área ligada à produção de chá, produção de bananas, né? Produção de arroz. O conflito ali, ele ocorre com população quilombola, né? Descendentes de quilombos. Eu já trabalhei com vocês, falei sobre essa região, mas é bom, né, relembrar, porque a gente fixa muito em alguns lugares de São Paulo e esquece de outros. Então, a região aí do Vale do Ribeira é a região mais pobre do estado. É a maior bolsão de pobreza do estado de São Paulo. Há turismo, existe indústria de papel e celulose. Um dos grupos ligados à família do David, o Grupo Votorantim, né, um grupo muito conhecido, né? A Votorantim produz muita coisa, né, gente? Produz minérios, produz cimento, produz papel. É um grupo muito forte, o Grupo Votorantim. Mas o Grupo Votorantim, inclusive, é um dos grupos que tenta ocupar esses territórios, né, que estão ligados aos quilombolas, e terras devolutas, terras que os quilombolas lutam, né, para sua sobrevivência nessas terras. Então é bom você também ter essa visão locais do estado de São Paulo. Agora, caso você queira pensar, mas eu li o agronegócio em São Paulo, onde eu posso destacar? Onde está de cor vermelha. Ribeirão Preto, né? É uma cidade muito rica em relação ao agronegócio, produção de cana, produção de laranja também. Você pode pegar como referência, né, a região de Ribeirão Preto. E então é bom você ter vários exemplos do seu repertório, né? Região do Pontal do Paranapanema, região do Vale do Ribeira, região de Ribeirão Preto. Então, para não achar que a agricultura do estado de São Paulo toda é a mesma coisa, porque não é. Aliás, eu não lembro quem me perguntou isso, mas faz muito tempo, eu acho que no primeiro semestre ainda, quando eu dei aula de agricultura, sobre produção de borracha no estado de São Paulo, né? Porque viu isso numa prova e não conseguiu responder. Não vou lembrar quem foi que me fez essa pergunta, acho que nem está mais no cursinho, eu acho. Não está mais. Que é a região de Votuporanga. Votuporanga está aqui, gente, ó, do outro lado, ó, noroeste do estado. Incrivelmente, meus amigos, vou colocar o nome da cidade aqui no chat, tá? Votuporanga. Votuporanga, meus amigos, hoje, né, é uma área conhecida pela produção do látex, as seringueiras que produzem borracha. E o aluno que me fez essa pergunta ficou em dúvida, que achou que era uma pegadinha numa prova de medicina, que apareceu uma questão dizendo que a maior produção de borracha do látex, hoje em dia, não é mais na Amazônia, é em São Paulo. E essa era a alternativa correta. Uma baita pegadinha, porque muitos pensam, o ciclo da borracha é Amazônia, ponto. Sim, no final do século XIX, começo do século XX, legal. Mas hoje em dia, meus amigos, conseguiram adaptar muito bem as seringueiras nessa região de São Paulo, divisa com Minas Gerais já, quase. E vai muito bem a seringueira nessa região. Vai muito bem, e a produção de borracha é bastante razoável. É que hoje em dia tem borracha vulcanizada, sintética, a partir do petróleo, né? Não tem borracha somente hoje a partir do látex. Mas é uma produção importante, sim, né? Então, eu não quero aqui deixar vocês assustados. Júlio, eu tenho que decorar cada produção, cada coisa, não. Até porque algumas coisas se repetem. Ribeirão Preto, laranja e cana. Araraquara, laranja e cana. Então, algumas coisas se repetem, né? Mas Votuporanga é uma exceção, né? É uma região de exceção por produzir a borracha a partir do látex,
a partir das seringueiras. E assim, gente, os canaviais, eles estão povoando o interior do estado. Então, vou colocar aqui a setinha também, ó. Essa porção aqui mais oeste, né, do estado, antes era pecuária bovina. Hoje a cana, o aumento da produção de etanol, né, e foi ocupando esse espaço. Então, a tendência da cana é seguir interior e cruzar para o Mato Grosso do Sul. Já fez isso, inclusive, né? E a pecuária, ela acaba se deslocando um pouquinho. Então, esses temas são comuns à FUVEST, comuns à FGV, medicina, provas particulares, questões de mapa ou nome de cidades, para você identificar algumas dessas produções principais. Então, não é decorar tudo, não precisa, lógico, tá? Mas alguns itens é importante você ter uma visão, né, mais ampla. Então, estou aqui até revisando a agricultura já com vocês, né? O André perguntou o seguinte: Júlio, no slide anterior, apesar da grande diversidade industrial, dada a quantidade da cor azul escuro na legenda, posso afirmar que há uma predominância da indústria alimentar? Eu vou voltar no outro slide, então, que você perguntou. Alimentar. Sim. Pergunta boa que você fez, cara. Olha o quadradinho azul nesse mapa das indústrias. Ó, Votuporanga aqui, ó, que eu falei para vocês. Aqui fica, para quem quer identificar as cidades, agora fica mais fácil, né? Essa setinha aqui que eu estou colocando, onde está a Ana? Oi, Ana, tudo bem? Estou cutucando a sua porta da frente. Oi, Ana. Enfim. Mas Votuporanga, perceba, é bem no extremo noroeste do estado, divisa com Minas Gerais. A região que eu comentei, que é a da produção de borracha, tá? Agora sim, a pergunta do André sobre alimentar. Perceba duas coisas. Boa pergunta, viu, André? Ótima pergunta, aliás. O interior do estado, produção de cana, produção de laranja, produção de pecuária bovina. Isso vai, evidentemente, atrair a indústria de alimentos. Você produz a matéria-prima e produz o alimento. Processa a carne, processa o suco de laranja. Faz muito sentido. O açúcar, né? Eu não costumo usar açúcar como exemplo de alimento, né? Eu sei que alguns aqui amam açúcar, né? Mas o açúcar não alimenta exatamente. É uma matéria-prima usada, né, na produção de alimentos. Mas dá para encaixar como indústria alimentar, com certeza. Agora, André, quando você olha o quadradinho azul, região da Grande São Paulo, é abastecer as grandes cidades, né? O Cinturão Verde, que também produz alimentos, né? Então, alimento é um produto fundamental. Pode ter pandemia, hiperinflação, não importa que cenário, apocalipse zumbi, produção de alimentos não vai parar. Você pode parar a de automóveis, você pode parar vários tipos de indústria, mas a de alimentos, ela continua. Ela pode diminuir o ritmo, mas ela não para. É muito difícil ela parar, né? Então, quando você falou, Júlio, posso falar em predominância? Por um lado, olha o triângulo rosa, que é a têxtil. Ela também está por toda parte, né? Então, de novo, né, André, faz sentido. Roupas ou tecidos industriais, tecidos que são usados em diferentes produtos. Então, você conseguiu aí, sem querer, mas conseguiu, perceber o que são indústrias tradicionais e fundamentais. A de alimentos, claro, e a têxtil. São exemplos de indústrias que não param, né? Ou dificilmente param. David, brinde-nos com a sua dúvida. Professor, eu ia perguntar justamente do Cinturão Verde, tipo, quais são as cidades ou regiões que abastecem, mas eu acho que você já respondeu indiretamente, né? Mas é legal saber, David, certinho. Eu acho que você pode colocar o ABCD, a região do entorno da cidade de São Paulo, Santo André menos, São Caetano menos, mas São Bernardo, Mauá, ou mesmo região ali das cidades próximas a Guarulhos, né? E então, as cidades que estão ainda na Grande São Paulo, mas um pouquinho afastadas, elas vão produzir mais alimentos, o alimento básico que chega à sua mesa, né? Até mesmo o sul do estado de São Paulo, aliás, desculpa, falei errado, o sul da cidade de São Paulo. Onde você mora, David? Na Grande Parelheiros. É um cinturão verde, talvez não é ele que vai abastecer toda a cidade, claro que não, mas siga essa lógica.
pensa na região, na ideia de centro-periferia, né? Quanto mais afastado, mas não tão afastado, você vai ter um espaço agrícola, porque no meio urbano é difícil ter espaço para agricultura, é bem real. Mas você se afasta de São Paulo. Para você que gosta de matemática, David, coloca aí um raio de 200 quilômetros. É o seu cinturão verde. 150, 200 quilômetros, no máximo. Porque mais do que isso, já não vai chamar de cinturão verde. Mas pegando a cidade de São Paulo, um raio de 150, 200 quilômetros, é onde você vai encontrar o cinturão verde. Que pega desde o ABCD, pega a região de Guarulhos, não a cidade de Guarulhos exatamente, mas a região ali de Guarulhos, Embu, né? Enfim, já pensando depois de Osasco. Aí sim é um cinturão verde. Quer dizer, são as vizinhanças da cidade de São Paulo. E aí, no caso, não é cana, laranja, é alface, são verduras, legumes, hortifruti, aquilo que é o básico realmente. Né? Não é aquele grande agronegócio, produção de milho, soja, não é isso. É o alimento básico que chega à mesa de cada um de nós. Né? Professor, mas são agriculturas tipo de médio e pequeno porte ou ainda são latifúndios? Médio e pequeno. Aí, de novo, usa aquela lógica. Não tem espaço para um latifúndio. Então, normalmente são propriedades pequenas e médias que fazem policultura. Produzem várias coisinhas. Tá? É claro, David, que você vai achar exceção. Júlio, eu vi uma notícia de um lugar ali que mas não se compara quando você vê aquelas fazendas de soja ou de gado, né, de pecuária bovina, nem se compara. Né? Então, para não ficar esquisito, não ficar subjetivo, pequenas propriedades em geral. Quando muito médias, mas é difícil. A maior parte são pequenas realmente. Maravilha, gente. Revisão, né? Uma revisão breve. Eu coloquei um mapa de hidrografia de São Paulo. Na realidade, gente, você não tem a obrigação de decorar os rios que cruzam o estado de São Paulo. Fique tranquilos quanto a isso. Mas uma coisa é importante você relembrar. Rio Tietê, né? Eu vou acompanhar junto com vocês, com a setinha, o Rio Tietê. Coloquei a setinha, ó, vejam só, aonde nasce o Rio Tietê. Ó, olhem só, parece uma bolinha aqui azul, olha só. Essa é a nascente do Tietê, cidade de Salesópolis. Caprichosamente, o Rio Tietê corre no sentido interior. Já expliquei isso para vocês nas aulas de relevo, que a Serra do Mar sofreu uma hipirogênese, né? Ela subiu, ela soergueu durante a era mesozoica, e isso fez com que a hidrografia buscasse, né, um caminho, né, os rios buscassem um caminho diferente, né? Então, mesmo o Rio Tietê do Oceano Atlântico, a Serra do Mar impõe uma barreira. E por conta disso, o Tietê vai em direção do Rio Paraná. Lembrando que o Tietê, ele nasce numa área de Mata Atlântica preservada, né? Para quem não pegou o nome da cidade, deixa eu só colocar aqui no chat para todos. Tá aqui, ó, Salesópolis. Salesópolis. E, infelizmente, quando chega na Grande São Paulo, o Tietê vira esgoto a céu aberto, que é o que temos aqui na capital, né? Uma pena. Mas, passada a Grande São Paulo, né, ultrapassado os limites da Grande São Paulo, o Tietê ele acaba se limpando naturalmente. Atenção, gente. Não há nenhum projeto muito amplo de limpeza do Tietê no interior. É que ele deixa de receber os dejetos industriais e domésticos, né? E as quedas d'água oxigenam a água. Professor, Estou colocando aqui, né? Oi. ficou mudo. Opa, é minha internet. Você está me ouvindo agora? Sim, agora sim. É minha internet, não é nem aconteceu agora que a Isa me falou. A minha internet está muito instável. Eu vou repetir que eu não sei onde foi que a coisa parou. O Tietê cruza a Grande São Paulo, estou colocando aqui a setinha de novo. Esgoto céu aberto, né, infelizmente. Quando ele alcança
Já a região de Piracicaba, ele já está praticamente limpo. Por que que ele fica limpo? Primeiro, porque diminui o despejo de esgotamento, esgoto doméstico e industrial. E as quedas d'água oxigenam o rio, né? Então, essa é a razão de, a partir desse setor que eu estou apontando aqui, da região de Piracicaba, Jaú, né? O Tietê fica quase totalmente limpo. É porque ele deixa de receber esgoto e vai se oxigenando. E no extremo oeste do estado, as águas estão totalmente limpas. A pesca, você pode praticar esportes náuticos no rio, nadar, enfim. Ele já tá limpo, de verdade. Até chegar no Rio Paraná, que é esse contorno aqui, tá, gente, do estado de São Paulo que eu estou fazendo, é o Rio Paraná, que vai, né, em direção da Argentina. Então, é bom ter essa noção da geografia física, né? Por que o Tietê corre em direção do interior? Né? E é bom ter essa visão da parte hidrográfica mesmo, né? Aqui em São Paulo, o rio está todo canalizado, mexido, retificado, mas no interior, ele é navegável, ele é usado na navegação. Daria para fazer isso em São Paulo, gente, apesar do volume de água ser muito baixo, mas tinha que despoluí-lo, né? Então, seria bem interessante aproveitar o rio dentro da cidade, mas, infelizmente, é algo que sonhamos. O Henrique, ele perguntou, né, se o Tietê é um afluente do Paraná. Você usou exatamente o termo, né, que precisamos. O Tietê deságua no Paraná, então ele é um afluente. Tem um outro nome, viu, Henricão? Que às vezes confunde meus queridos alunos. Você pode usar essa palavra aqui também, ó. Tributário. Se acostume com ela. É a mesma coisa que afluente. Então, o Tietê, ele é um tributário do Paraná. É a mesma coisa que dizer, o Tietê é um afluente do Paraná. Pense em você pagar tributos, né? A água é o seu tributo, você está levando a sua água para o Rio Paraná, então o rio é tributário. É um termo talvez não tão comum, né? Mas que pode aparecer em alguns exercícios aí, né? Então, agora, evidentemente, o estado de São Paulo não é só Rio Tietê. É que o Tietê tem um peso enorme, né? Pela dimensão do rio, por cruzar a Grande São Paulo. Mas eu acho bacana vocês olharem também o Rio Paraíba. Lembra do Vale do Paraíba? Então, tá aqui, ó. Tô colocando a setinha nele. Paraíba do Sul. Esse é o nome do rio que nasce em Caçapava, próximo a Taubaté, São José dos Campos, e vai até em direção do Rio de Janeiro. Então, eu acho simples, porque vocês estudam, né? Vale do Paraíba, né? Entre São Paulo e Rio. O que é o Vale do Paraíba? É o Rio Paraíba do Sul que cruza essa região, né? Deixa eu mudar aqui um pouquinho. Olha, vestibulares normalmente perguntam sobre essa hidrovia, Tietê-Paraná. Eu coloquei a extensão, não é para você decorar, não. Fique tranquilo, né? Você tem uma ideia, né, do que significa isso. Quando é colocado 1.726 quilômetros, não é o rio Tietê, tá, gente? É o Tietê mais o Paraná. Os dois juntos, até chegar na divisa com a Argentina, a extensão vai ser essa. E olhem a legenda, não sei se você está no notebook ou celular, mas acho que dá para entender, né? Ficou um pouquinho confuso, porque as cores talvez, né, dê um pouquinho de confusão. Estão dois tons diferentes de azul, né? O David, que é um artista nato, ele trabalha com vários tons de azul, eu sei disso. Ninguém nunca viu, mas ele faz pinturas da Guarapiranga, pinturas ali da região que ele vive, né? Do extremo sul da cidade de São Paulo. Brincadeira, David, imagina. Uma boa brincadeira, né? Falei que você é talentoso, é um elogio. Mas assim, eu quero que você perceba uma coisa. O Tietê aqui em São Paulo, esquece a navegação, infelizmente ela não é possível, porque tem lixo no rio, né, literalmente, né? Mas o que está de cor vermelha, aqui, tá vendo só? Olhem a legenda, barragem com possibilidade de implantação de eclusa. Eclusa vocês sabem o que é, né? É uma
uma tecnologia para nivelar a água de um rio para navegação. A mais famosa, talvez, sejam aquelas do Canal do Panamá, né? Mas há um potencial que pode ser usado para navegação, porque tem quedas d'água. Mas para aproveitar o potencial seria necessário a construção de barragens. De cor preta, barragem com inclusa, ou seja, navegável, né? E já existem inclusas. A mais famosa, para quem nunca foi, para quem não conheceu, cidade de Barra Bonita. É importante marcar essa cidade aí para você ter um ponto de referência. Um exemplo de cidade onde há uma inclusa do Rio Tietê. Barra Bonita, interior do estado. Então, não é a única, né? Mas só para ficar marcado aí, né? Muito bem. Bom, no mais, existem hidrelétricas no Rio Tietê já quase quando ele chega no Rio Paraná. Tá aqui, ó. Tô colocando a setinha. Três Irmãos é uma barragem para gerar energia, quase chegando ao final, né, do rio. E Jupiá, que é esse outro tracinho aqui, fica no contato entre o Rio Tietê e o Rio Paraná. A Unesp, ela tem os seus cursos de engenharia aqui, ó, Ilha Solteira, que também tem uma barragem entre, né, São Paulo e o Mato Grosso do Sul. Então, é uma região que tem muitas quedas d'água, realmente, né? E o Tietê ele é aproveitado também para gerar energia. Então, é possível usar na navegação e usar para gerar energia, né, também. E é importante destacar a hidrovia Tietê-Paraná, que ela é usada para transportar combustível, minérios, transportar produtos agrícolas. Né? Exportamos muito para o Mercosul. Essa é a palavra que eu estava quase esquecendo. É que o Mercosul não é tão levado a sério, né? Então esqueci do Mercosul, me desculpem. Mas é um apelido dessa hidrovia. Hidrovia Tietê-Paraná, a hidrovia do Mercosul. Porque ela, naturalmente, né, o Rio Paraná nasce no Brasil e vai em direção da Argentina, né? Que é o segundo principal país, né, economicamente falando, do Mercosul. Então, é isso, o transporte de matérias-primas e até bens industrializados, automóveis, por exemplo, a partir dessa hidrovia. Então, não usamos, né, o potencial que temos no país para hidrovias, mas existe uma hidrovia Tietê-Paraná que atravessa São Paulo, enfim, e vai em direção da Argentina. O pessoal que vai prestar prova no Paraná, acho que a Ana vai prestar, né? Perceba que o lado paranaense, veja bem, está perto de você, viu, Ana? Está bem pertinho. Quem diria que a cidade onde você está seria sucesso, hein, Ana? Seria sucesso virtual. A barragem de Rosana, né? Entre o Paraná e São Paulo, é o Pontal do Paranapanema. Porto Primavera, mesma coisa. Então, mas isso é mais para você que vai prestar vestibular, né? Vai prestar no Paraná. Vocês e eu, que somos réis mortais, não iremos ao Paraná, podem ficar tranquilos. Certo? Tudo bem, gente? Adivinha quem vai perguntar? Adivinha quem? Quem? Ela, Bigodon. Diga, Bigodon. Professor, você disse que, tipo, esse rio apresenta potencial hidrelétrico, né? É autossuficiente? Eu não sei, eu acho que não, mas, tipo, é autossuficiente para algumas regiões do estado, tipo, só essas usinas? Sim, É que David. tem Itaipu ali, né? Tipo, Itaipu é grande demais. Pois Mas David. as outras em si. Então, boa pergunta, porque tem uma coisa, David. Nós temos uma ideia sobre usina hidrelétrica, como assim, eu tenho uma hidrelétrica nessa região, então essa região vai ter essa energia. Não é assim que funciona. Ela abastece o Sistema Nacional de Energia Elétrica e ele distribui. David, olha o que eu vou dizer a você. Lembra que eu falei que ano passado eu estive no Pantanal, né? E no Mato Grosso, eu visitei uma usina hidrelétrica no Mato Grosso, numa região onde falta energia. Aí você fala, como assim? Porque a energia não sai daquela usina para abastecer aquela região. Ela vai para o Sistema Nacional de Energia e é ele que redistribui. E tem prioridades, né? Então é bem contraditório isso, cara.
Olha o Amapá que está sem energia agora, né? Olha só, tudo bem, foi um acidente, pegou fogo, mas ainda assim, a área pode ter um potencial, produzir energia, mas o sistema é nacional, é integrado, né? E ele vai acionando de acordo com as demandas, tá? Então, a pergunta só foi boa por isso, para entender como é que funciona. E nem sempre o lugar onde fica a usina é onde a energia vai de fato ser transmitida. Ela vai para um sistema que vai interligar todas as áreas de produção e redistribuí-las. Tudo bem? Agora, a demanda energética nessa região do estado, né, olhando aqui, né, que eu estou circulando, ela é muito baixa. São cidades pouco populosas, né? Então, nós aqui em São Paulo que temos uma demanda muito grande, né? Aqui não falta energia, é muito raro, né? Já tivemos apagões, né, em anos atrás, alguns anos atrás, mas é mais fácil faltar energia lá, onde tem as usinas, do que aqui. Bem incrível, né? Quer dizer, para nós em São Paulo é bom, né? Para quem vive lá, não vai dizer que é incrível, né? Alguém levantou a mão? Quem foi esse alguém? Foi o Felipão. Felipão, você levantou a mão, não foi? Professor, esquece, depois eu pergunto, acho que você ainda vai falar. Me emocionei aqui. Maravilha. Por fim, para fecharmos esse assunto da hidrovia, lembra aqueles trechos todos que podem ser navegáveis? Então, em cor verde, né, vocês estão vendo aí aquilo que é navegável atualmente, e de cor vermelha, aquilo que pode ser navegável. Então, se você somar cada um desses traços vermelhos, que não são usados atualmente, é possível um ganho de 1.416 quilômetros. É um belo ganho. E percebam, são todos rios que são ou afluentes do Rio Paraná, ou são afluentes do rio Tietê. Então, por isso que estamos falando da hidrovia Tietê-Paraná, toda a bacia hidrográfica. Então, é interessante pensar nesse sentido, mas não se esqueçam, há impactos ambientais. Desviar o rio, né, por conta das quedas d'água, inundações, mudança da fauna aquática. Então, de repente, ocupação de terras de populações vulneráveis. Então, pelo lado econômico, você pode olhar essa ideia. Que legal, aproveitarmos melhor o potencial hidráulico. Mas esse potencial não vem sozinho. Ele vem com impactos. Então, aí você não está vendo com detalhamento quais impactos podem ser produzidos. Mas há sim impactos. Mas é aquilo que eu falei agora há pouco, quando o David perguntou da autonomia. São aqueles que não têm poder de decisão e que não são beneficiados, né? Então, ainda está no campo de estudos, né? Porque são vários estados, né? Olhem só, envolve 3 estados, na realidade, né? Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná, e dezenas de municípios, né? Então, não é um projeto simples de você elaborar para criar esses novos trechos, né? Ganhar em extensão. Mas é interessante você ter isso no seu repertório, né? Para saber que existe um potencial que ainda pode ser aproveitado. Bom, isso aqui já falamos. Agora sim. Agora o bicho vai pegar. Vestibulares de São Paulo capital. Esse pessoal do Sul, fora Sul, voltem para o Sul. Brincadeira. Vocês têm que dominar esse mapa, gente. Eu sei que muitos de vocês moram em São Paulo desde que nasceram, né? E a gente nem sempre tem um olhar sobre a geografia de São Paulo. A gente acaba até se esquecendo, né? Que é uma cidade muito grande, uma área enorme, uma geografia que não é só cimento e asfalto, né? O que eu espero de vocês com esse mapa? De verdade, estude isso depois com calma. Vou orientar vocês agora. Esse mapa, ele é um mapa que eu retirei do site da Prefeitura Municipal e mostra a hidrografia. Mas em quais condições? Se você der um zoom nessa imagem, dei um zoom nela, tá? A mesma imagem eu ampliei, pegando o sul, onde vive lá o latifundiário David. O que chama a atenção, meus amigos? 2 grandes represas, né? A Guarapiranga, né? À sua esquerda, e a Billings, à sua direita, né?
A Guarapiranga é uma represa natural, que foi um pouco modificada, mas a maior parte natural. A Billings é uma represa pautada muito mais no artificial. A Billings é uma represa que foi criada mesmo no início do século XX, obras de engenharia, de fato. A Billings está muito poluída, gente. É uma pena, mas a Billings está altamente poluída. A Guarapiranga não está 100% limpa, claro que não, mas a Billings está muito pior, mas muito pior mesmo. O estado da represa é terrível. Se você tiver um bom olhar, tiver muito bem de vista, você vai achar rios aí nesse mapa. É difícil, né? Mas São Paulo tem rio, Júlio? Tem, claro que tem. Olhem só. Estou colocando a setinha aqui, exemplo, ó, a cor azul. Então, esse mapa leva em conta também que muitos rios estão canalizados. Você não vai enxergar o rio bonitinho na superfície. De repente tem uma avenida ali e um rio por baixo, né? Um exemplo disso é a própria Marginal Pinheiros, que não está nem de cor azul aqui, ó. O Rio Pinheiros, ela está de cor verde, né? Tá vendo só? Isso aqui que vocês estão vendo, ó, são as nascentes do Rio Pinheiros. Então, a Marginal Pinheiros, que vocês conhecem muito bem, né? Uma via expressa, vai acompanhando o Pinheiros. Olha do outro lado, gente, ó, a zona norte de São Paulo, tem um aviãozinho aqui, ó, o Campo de Marte, né? E aqui é a marginal do Rio Tietê. Também tem uma cor verde, né? Que representa que é um rio que foi modificado, foi retificado, canalizado. Então, temos rios em São Paulo, claro que temos, mas infelizmente, boa parte ou está poluída, ou foi canalizada, e você nem vê esse rio na superfície, e está poluído e canalizado, que é ainda pior, ou foi modificado o trajeto do rio. Até porque, gente, não existe um rio reto na natureza. Olha o Tietê aqui como aparece, né? Ou mesmo, ó, tô colocando a setinha de novo, ó, Campo de Marte, né? O Tietê, o trecho que passa por São Paulo. Mesma coisa, ó, o Rio Pinheiros. Nenhum rio é retilíneo desse jeito, ele foi retilinizado, ele foi modificado para atender a demandas da urbanização que, infelizmente, modificaram o trajeto do rio. Isso os vestibulares adoram perguntar, gente. Faculdade de Medicina, ou até FUVEST, Unesp, Unicamp, adoram perguntar sobre São Paulo nesse sentido, né? O que aconteceu com esses rios todos? Canalizados, poluídos, retificados, ou retilinizados, acho que é a palavra mais... Tornar reto, né? Retilinizar. Eu lembro que no vetor, acho que na segunda semana de aula, ainda lá no vetor, eu comentei alguma coisa sobre isso, né? Os rios têm curvas, né? Quando o terreno é plano. Plano não, sem quedas d'água. Eu tirei do meu vocabulário. Os meandros. Estou aqui colocando o nome no chat, para quem não se lembra. Espera aí que escrevi errado, agora sim. Meandros, são as curvas dos rios. Aquelas curvas em formato de S, né? Bem acentuadas. Aí você pode perguntar, onde estão os meandros do rio Pinheiros? Foram aterrados. Deixaram o rio reto para poder ocupar o espaço, né, junto às margens. E essas curvas acabaram sendo aterradas. Mas, gente, tem água ainda ali. Por isso que tem enchente. O rio ele quer recuperar a sua área original. Isso é uma briga constante. Você coloca cimento, coloca asfalto, mas o rio ele vai tentar ocupar aquele espaço de novo, né? Então, não é incomum ainda ter alagamentos em edifícios. Porque a pessoa escava, né? A pessoa não, né? A construtora começa a escavar para fazer a construção de um condomínio, por exemplo, ela chega no lençol freático. Aí inunda tudo. Porque é um braço do rio que foi aterrado, né? Então, como é que você vai controlar enchentes? Nunca vai conseguir. Eu não estou sendo pessimista, estou sendo científico. Não dá para controlar. Porque você vai sempre levar o problema para todo lugar. Nunca você vai conseguir vencer o rio. Um dia de mais chuva, com tanto asfalto, tanto concreto, vai alagar, né? Felipão, agora sim você levantou a sua mão. Oi. Ô, professor, qual que é o problema de navegar no Paranapanema e no Rio Grande? Ah, naquele mapa dos rios, as No quedas Rio. d'água. As quedas. Então, há um potencial que dá para você vencer as quedas d'água, ou com eclusas, ou criando canais. Canal, Felipão, eu expliquei já para vocês. Você tem o rio, você navega tal, aí tem uma queda. Você desvia o rio da queda.
da queda d'água. Isso é um canal. Ou você cria uma eclusa, que é como um tipo de elevador, né? E vai conseguir deixar o rio naquele mesmo percurso e vai lentamente ou subindo ou descendo. É mais caro construir uma eclusa do que a criação de um canal. Mas ambos são agressivos em relação ao ambiente, né? Tanto a eclusa quanto os canais. Tudo bem, beleza. Felipão? Obrigado. Maravilha. Então, eu vou voltar no mapa sem o zoom. Esse mapa aqui, ó. Peraí. Para vocês terem uma noção geral, né? Quer dizer, bater o olho em São Paulo chama muito a atenção as duas represas, né? A Guarapiranga à esquerda e a Billings, que não pega só São Paulo, tá, gente? Ó, tem outras cidades aqui que se envolvem na represa Billings. O ABC, né, no caso, tá aqui. E a Guarapiranga. A Guarapiranga, infelizmente, olhem esse mapa, né? Ele é bem confuso, talvez, de olhar desse jeito, mas a Guarapiranga está toda ocupada no seu entorno. Não deveria. Aí vamos usar o que nós temos de conhecimento sobre isso. Represas, né, como a Guarapiranga, são áreas de preservação permanente, ou, como eu coloquei aí no chat, é uma APP. Então tem que ter respeito entre a região onde tem a água e uma mata nativa de proteção. Para quem que conhece a região da Guarapiranga, né, não sei se todos conhecem, mas a especulação imobiliária ocupou todo o espaço. Então não é respeitado esse limite entre o urbano e a água. Então, sem a vegetação, o que vai acontecer na represa? Assoreamento, esgoto, lixo, enfim, né? Mas não se esqueçam de usar o conceito quando forem fazer a crítica. Olha, a represa, né, a Guarapiranga é uma APP, é uma área de preservação permanente, tem que ser respeitado uma distância entre o corpo hídrico, a vegetação, né? Enfim. Deixa eu olhar aqui o André Batista. Você falou tudo perfeitinho. Senhoras e senhores, André Batista, geógrafo júnior. Júnior, me perdi um pouco. Os rios foram canalizados, sim, e suas curvas aterradas para se adequar à ocupação urbana. Só muda uma coisa, da cidade, não do estado, né? Que o nosso mapa aqui é da cidade de São Paulo, mas o que você explicou, perfeitinho. Quer dizer, o projeto, viu, pessoas lindas, é dos anos 40 e 50. Retilinizar o Pinheiros e o Tietê. E foi feito por conta da urbanização. E foi uma opção terrível, né? Uma opção terrível, porque só esconde o problema, né? Lembrando, uma coisa que eu já falei, eu acredito para vocês. A cidade de São Paulo, é um número que parece errado, mas é um número correto, tá, gente? A cidade tem 3.000 quilômetros de rios subterrâneos. É bem impressionante esse número, 3.000 quilômetros. Você não vê esses rios. Eles estão por baixo das construções, por baixo de tudo que você está vendo aqui. Ah, por que tem enchente? Poxa, 3.000 quilômetros de rios subterrâneos. Né? Boa parte poluída, infelizmente. Sejam espertos. Se cair uma questão no vestibular, até numa questão para quem vai ter prova dissertativa, aponte soluções para a questão hídrica da cidade de São Paulo. Tem água aqui em São Paulo, tem muita água. Só que ela não é tratada, não recebe o tratamento de esgoto, rios que foram canalizados, aterrados, né? Então a solução está aqui. Ela está aqui. Não é trazer água de outro lugar. Temos água, né? Mas onde está essa água? Isso aqui eu já coloquei. Isso eu peguei de uma questão da FUVEST. Eu peguei uma imagem de uma questão da FUVEST, eu achei legal. Nem vou fazer a pergunta com vocês, mas a imagem eu achei interessante, porque, veja, localização no estado de São Paulo, Rio Tietê, tá vendo só o rio, desde da Grande São Paulo. Aí a questão coloca assim, provável paisagem pré-urbana. O Rio Pinheiros se encontrando com o Tietê. E a situação atual. Então, isso explica muito do que eu coloquei agora há pouco, né? Uma ocupação em áreas de planícies ou de áreas de baixadas, mas que foram ocupando o espaço das águas. Porque não tem só o Pinheiros e o Tietê. Tem vários outros rios, né? Tamanduateí, Anhangabaú. É só olhar São Paulo, gente. O nome das avenidas, ruas e bairros, Vale do Anhangabaú. Por que é um vale? Porque tem um rio passando ali. O rio Anhangabaú.
que foi canalizado. E assim você já tem um entendimento de como a cidade foi sendo ocupada, né? Eu nunca vi cair no vestibular, mas eu não vou aqui aprofundar, sobre o Rio Pinheiros. Acho que a maior parte de vocês conhece o Rio Pinheiros. Ou já sentiram o cheiro nada afetivo do Rio Pinheiros. Pergunto a vocês, quando você olha o Rio Pinheiros, como é que está a água? Em termos de movimento. Está parado ou está movimentando? Então, Completamente parado. é algo... Por isso que o cheiro também fica forte. A água não se movimenta, não se oxigena. Para quem aqui já... Não sei hoje em dia, né? Porque por conta da pandemia vocês estão mais em casa, né? Estação Vila Olímpia, ali do trem, né? Da CPTM. Ali o Pinheiros cheira muito forte. Aquela região. A água parada, ela não se oxigena. Os raios do sol não vão chegar no fundo do rio e também não vão ajudar nessa oxigenação. Então o rio está parado. Por que o rio está parado, gente? Porque foi feita uma obra há muito tempo, nos anos 50 e 60, para fazer o Rio Pinheiros correr em direção da Billings. Isso foi um projeto, realmente. Mas... E bombear a água. Tem até ali junto, isso vocês devem conhecer, uma usina chamada Traição, que fica junto à Hebraica Rebouças, que é para bombear a água do Tietê em direção das represas. A ideia era levar a água para uma hidrelétrica em Cubatão. Vejam, ideias, né? Em 1992, pararam de bombear a água. Adivinhem por quê? O rio está tão poluído, mas tão poluído, que está acabando com as represas. Então, pararam de bombear. Só fazem o bombeamento, gente, para evitar enchentes. Então, quando começa a chover muito, janeiro especialmente, né, época de chuvas, eles acionam o bombeamento do Rio Pinheiros para poder evitar enchentes. Mas a maior parte do ano, a água está parada. Muita gente nem sabe que o Rio Pinheiros deságua no Tietê, porque não dá para observar isso realmente. Você não vê água em movimento. Virou uma piscina, né? Está tudo parado. Mas é por causa disso. Começaram a bombear a água em direção das represas, mas desde 92, o prefeito era Paulo Maluf, se não me engano, pararam de bombear por conta da poluição que o Pinheiros estava levando para as represas. E só acionam isso hoje em caso emergencial, em caso de incidência ali, de algum tipo de enchente, enfim. Se chove muito e o rio não consegue, né, sozinho, né, transportar toda essa água. Então, isso é uma pergunta para uma segunda fase de FUVEST, por exemplo. Que aí sim, eles pegam pesado e vão cobrar a geografia de São Paulo, da cidade de São Paulo. Primeira fase é difícil aparecer uma questão assim. É muito detalhe sobre a cidade. Mas o pessoal que eu comentei que vai prestar no sul do Brasil, me pediram o material que eu enviei, do mesmo jeito que o pessoal do sul tem questões ali regionais, São Paulo também cobra, que vocês estão em São Paulo, para vocês é mais simples de entender, né? Eu tenho alunos, que vocês terem uma ideia, que eu dava aula no Vale do Paraíba, que não tinham a mínima ideia que em São Paulo havia um rodízio de veículos. E ficaram alarmados. Nossa, eu tenho um carro, não posso dirigir? Para nós em São Paulo é tão comum falar do rodízio, né? Para quem não é de São Paulo, da cidade, nossa, é uma coisa absurda. Uma coisa quase inacreditável, né? Então, é isso que eu queria, né, com essa figura aqui. Deixa eu olhar aqui o chat. Ele mesmo. André, o Eusébio Matoso. Eu acho que entre Eusébio Matoso, que é onde está ali a represa, a água está parada, já começa a fedentina, né? Aí vai em direção à Vila Olímpia, vai ficando muito forte. Depois, já próximo da Ponte da Avon, para quem conhece a Zona Sul de São Paulo, o shopping SP Market, Interlagos, Avenida Interlagos, ali já melhora um pouquinho, a água já se movimenta um pouco mais, né? Mas tem lugares que a água está muito parada, a água do Pinheiros, aí, meu amigo, o cheiro é muito forte realmente. Aí é um tema que a biologia, né, também explica para vocês, né, que é o excesso de matéria orgânica na água e tal, né, consome oxigênio, tudo mais. Peguei esses dados para vocês, ó, no dia 8, recentemente, né, preparei a aula, falei, vou pegar uma coisa mais recente para os meninos.
essa é a situação dos reservatórios de São Paulo atual. Tá? O que significa isso? Esquece agora somente a cidade de São Paulo. Esquece um pouquinho a cidade. Pensa no estado. O que vocês estão vendo aí são as represas que abastecem São Paulo com água, a grande São Paulo, no caso, né? Com água, a água que nós consumimos, no caso. Aqui tem uma legenda, mas acho que embaixo é mais fácil, né? O nome das represas. Rio Grande, Rio Claro, Alto Tietê, Alto Cotia, Guarapiranga e Cantareira. Né? Veja que de todos, o que tem mais capacidade é o chamado sistema Cantareira. Cantareira, gente, fica junto ali a Bragança Paulista, mais ou menos, depois de Atibaia, Bragança. Então não fica aqui, junto à cidade de São Paulo. Uns 200 quilômetros, mais ou menos, daqui. Né? E vejam o nível atual dos reservatórios, gente. Olha, na legenda, a Cantareira está aqui em cor violeta. Me disse o David, que é um artista nato, como eu falei, sabe todas as cores da aquarela. O sistema Cantareira está operando em 33% da sua capacidade. É pouco, né? Tudo bem que ainda estamos em meses de poucas chuvas. A partir de dezembro, o Cantareira deve se recuperar, né? Janeiro, né? Época de chuvas. Mas entenda, o sistema que mais abastece a cidade de São Paulo, a grande São Paulo, está muito embaixo. Né? A Guarapiranga, que é o segundo mais importante, está abaixo de 50% também. É crítico, começa a ficar crítico. Vamos supor que janeiro não chova tanto quanto esperado. Pronto, ficaremos um limite. Minha conclusão, não aprenderemos com os nossos erros. Porque vocês devem lembrar, muitos de vocês estavam ali no Fundamental 2, talvez, mas em 2014, tivemos um problema grave de seca aqui em São Paulo. A Cantareira ficou negativa. Não tinha água no Cantareira mais. Né? E naquele momento disseram, né, as autoridades, o governo estadual, faltou chuva. Não é somente por falta de chuvas, é falta de planejamento. Como eu falei com vocês, tem muita água, mas a água é poluída, a água não é tratada. A cidade de São Paulo trata apenas 50% do seu esgoto, gente. 12 milhões de habitantes. Né? Somente 50% do esgoto é tratado. Então, não faz sentido. Você traz água e vai poluindo. Uma hora, né, você vai ter uma crise. Então, já tem 6 anos da crise hídrica, né? E, enfim, quase 7 anos da crise hídrica. E é sorte, gente. É acaso não termos outra crise hídrica. É acaso, juro. Não é planejamento, é acaso. As autoridades torcem para que haja chuvas. Que temos, né, um mês de janeiro e fevereiro mais chuvosos. Fora a torcida, não temos um grande planejamento de melhorar essa distribuição da água aqui na Grande São Paulo. Tá? Então, isso é um tema interessantíssimo para vestibulares aqui de São Paulo também, né? Falar dos reservatórios que abastecem a Grande São Paulo e destacar o Cantareira e destacar também a Guarapiranga. A Billings nem aparece aí, gente. Não usamos a Billings pelo nível de poluição que ela detém. Mas a Guarapiranga é muito usada, é o segundo mais utilizado. E o Cantareira é muito antigo, gente. Ele é de 73, ele está no seu limite já de operação. E vou dizer uma coisa, quando criaram o Cantareira, disseram que em 2000 e pouquinho já chegaram no seu limite. Estamos em 2020, então já passou da previsão, né? Passou aí uma década do que em 73 disseram que era o prazo para o Cantareira ser um sistema efetivo, se não fosse ampliado, enfim, ou tivesse o apoio de outros sistemas. Então, o estado mais rico do Brasil, mais urbanizado, mais industrializado, não tem um bom planejamento hídrico. É isso que eu posso dizer a vocês. Tá bom? Ô, David, perto da sua casa ainda tem falta d'água? Não que eu saiba. Você mora onde mesmo, David? É bem no início de Parelheiros. Bem no início mesmo. É tipo, na divisa de... putz, eu esqueci o nome. Enfim, é bem no início de Parelheiros. Em Bugaçu? Não, eu esqueci.
Deixa eu ver se eu estou apontando no lugar correto da sua casa. É por aqui? Sinceramente, não sei, professor. Eu acho que é mais ao sul, né? Se é Parelheiros, está por aqui, assim. Mas é Então, bem David, no início, tipo. bem para cá. Uhum, Deve uhum. ser aqui nos limites, né? Deve ser aqui. Mas assim, David, a região sul de São Paulo é atendida pela Guarapiranga. Para quem quiser uma medida, a partir da Vila Mariana, mais ou menos, entra o sistema Cantareira. Da Vila Mariana para o sul, Jabaquara, Ipiranga, aí já é Guarapiranga. Então, o centro de São Paulo, onde eu estou aqui, por exemplo, é o Cantareira, não é Guarapiranga. Guarapiranga é a zona sul, de fato. Centro, zona norte, zona leste, aí depende do Cantareira. Essas perguntas caíam, gente, no momento da crise hídrica. De repente você pega uma prova mais antiga, de 6 anos atrás. Nossa, Júlio, eu vi uma prova aqui de geografia que tinha que saber os bairros de São Paulo, quais empresas atendiam. Calma, fica tranquilo. É porque era atualidade naquele momento, né? Não precisa ser tão assim, específico hoje em dia, tá bom? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Fizemos. Esse mapa é um pouco estranho, né? Parece que saiu de um videogame dos anos 80, mas assim, bons tempos aqueles, hein, David? Nossa, não. Falei brincando, cara, eu não sou desses, não, de bons tempos. Nada disso. Tempo bom é o que a gente vive hoje. Mas assim, só para destacar uma coisa que eu já expliquei para vocês, eu chamei de corredor de exportação sudeste. O que é isso, gente? Todas as rodovias, ferrovias que vão desembocar no Porto de Santos. Esse é o chamado corredor de exportação sudeste, né? Então, perceba que nós temos também uma hidrovia, né? Que é a Tietê-Paraná, que dá para você encaixar, porque ela se interliga, né? Com a Ferroban, que chega até o Porto de Santos. E no caso, não foi dado aí nomes das rodovias, mas você já tem isso anotado da aula passada. Bandeirantes, Anhanguera, Anchieta Imigrantes. Você já tem o nome das rodovias aí com você, né? Então, perceba que o Porto de Santos é um dos componentes. É o componente final. Ou inicial, de acordo com a perspectiva lógica, né? Mas você vai chamar de corredor de exportação conjunto, que engloba rodovias, ferrovias, a hidrovia Tietê-Paraná também, por que não, né? E o Porto de Santos. E é o corredor de exportação mais importante do Brasil, né? Então, a importância aí desse corredor. E o bom para você estudar é que é todo tipo de produto. Minérios, combustíveis, automóveis, eletrônicos, contrabando, né, David? Drogas, enfim. Essa risadinha é infalível, né? Infalível. Enfim. É aí que você vai ter um grande corredor de exportação. As ervas, de acordo com o André, né? As ervas. Certo. Mas assim, brincadeiras à parte, eu quero que você estude a partir deste mapa. Não para decorar tudo que está nele, mas é para bater o olho rápido e entender o que está acontecendo aí, né? Muito bem, muito bem. Júlio, alguém perguntou no chat o que é volume morto. Não lembro que aluno foi, mas enfim. Não vi. Peraí. Ah, o Felipones. Ah, Felipão, é o seguinte. Pergunta boa do Felipão. Imagina o seguinte, o Felipão. Você tem um reservatório e uma bomba que vai coletando a água, né? Imagina a água que está por baixo desse bombeamento. Esse é o volume morto. Então, imagina você colocar numa piscina uma bomba para te sugar a água. E fica uma água por baixo dessa bomba. Esse é o volume morto. Então, o volume morto já zerou o reservatório, mas tem ali um pouquinho que sobrou de uma água mais rasa, enfim, que está por baixo do sistema de bombeamento. Aí você vai ter que criar uma outra técnica para bombear essa água. Esse é o volume morto. Em 2014, chegamos até ele, no Cantareira, pelo menos. Chegamos no limite do limite do limite. Por isso, Felipe, eu falei negativo. Pô, como a represa ficou negativa? Por isso. Essa porcentagem que você viu ali, deixa eu voltar um pouquinho para o Felipe entender melhor e todos entenderem melhor.
Essa porcentagem que está aqui, David, olha só. Tá vendo? Tem VM1, volume morto 1, e tem um VM2, volume morto 2. Então, quando acabar, se acabar os 33 aqui por cento zerar, você vai bombear a água que está por baixo. E se terminar, ainda tem mais um pouquinho. Então, em 2014, chegamos ao final. Zerou a represa, chegou no segundo volume morto. Você vê o tamanho que foi a crise naquele momento, como faltou água de verdade. Tá? Opa, aqui. Peraí. Quase encerrando, tem 7 minutos, beleza, vai dar tempo. Ferroanel, gente. Ferroanel é um projeto, já falei dele com vocês, eu entendo que na aula de transportes não está pronto, mas é uma solução, ou quem quiser colocar, um aprimoramento do corredor logístico que nós temos aqui no sudeste de São Paulo, né? Vou colocar um outro mapa, que ele fica bem melhor para vocês, deem uma olhada, ó. De cor azul, que vocês estão vendo no mapa, é o Rodoanel, que não está pronto ainda, viu, gente? O trecho norte, estou apontando ele aqui, ó, do Rodoanel, ó, azul. Ainda não ficou pronto. Só esse trecho aqui, sul do Rodoanel, que ficou concluído. O trecho norte, ainda não. Imagine tudo isso pronto. O Rodoanel, que está de cor azul, certo? E o Ferroanel, que está de preto com as bolinhas amarelas. Né? A ideia é essa, tirar o tráfego é com David, desculpem, tirar o tráfego de, de caminhões, tirar os trens de carga de dentro da Grande São Paulo e percebam, é contornar a Grande São Paulo. É uma ótima ideia. Opa, peraí que eu me perdi aqui um pouquinho. É uma ótima ideia, mas ela está atrasada. O Rodoanel não está pronto até hoje em dia. O Ferroanel, ele não consegue se desenvolver na medida que foi planejado há muito tempo atrás, quase 20 anos atrás. Então, são obras interessantes, mas que são obras mais do que urgentes, né? E não ficando concluídas, as demandas vão se modificando, vão aumentando. O Rodoanel mesmo também tem grandes impactos ambientais, a sua construção. Ele também caiu na investigação de corrupção, por isso que ele parou. Não é à toa que ele está parado, gente, o Rodoanel. Né? Entrou ali uma série de escândalos de governos do PSDB, né, que foram sucessivos durante a criação do Rodoanel, desde o Mário Covas, não o Bruno, que é neto, né, o avô, o Mário Covas, foi o governador de São Paulo. Então, por isso que o Rodoanel está parado, a continuação do Rodoanel. Tem a licença ambiental, mas tem essa questão das investigações também. Né? Mas a ideia é descongestionar o trânsito de veículos de carga da Grande São Paulo. Né? Basicamente é isso. Mas é por aí que você vai analisar com o mapa. A legenda está pequenininha, né? Acho que dá para entender. O que mais, gente? Ó, para terminarmos, uma promessa que eu preciso cumprir com vocês. Se não dá tempo hoje, eu faço na próxima aula. Relevo do Estado de São Paulo. Eu não expliquei isso nas aulas de relevo, porque eu esperei chegar neste momento. E é uma questão clássica. É um tema que cai muito, gente. Cai muito. Então, é até bom para revisarmos alguns conceitos de relevo. Eu começo agora e termino na próxima quarta-feira, tá? Sem problemas. Primeiro, eu peguei um esquema de um livro do Aziz Absaber, o Deus Aziz, e modifiquei. Eu pedi permissão a Aziz, tá? Aziz, posso mudar a sua figura? Ele falou, meu filho, pode mudar. E modifiquei a figura do Aziz aqui. Por que eu modifiquei? Percebam que tem vários nomes aqui nessa figura. Você tem que saber cada um deles, gente. Não tem como errar. Você tem que entender cada uma desses compartimentos. Então, hoje, eu começo explicando a sua direita e na próxima aula eu termino até chegar à sua esquerda. Tudo bem? Então, em primeiro lugar, vocês estão vendo aqui, à direita, a chamada planície costeira, o litoral. Né? O litoral, meus amigos, é formado por sedimentos. Todos sabem isso. A praia, literalmente, a areia da praia são sedimentos. O que você tem que saber? O tempo geológico. A planície costeira, ela data de qual momento, de qual tempo geológico?
É o mais recente possível, gente. A areia da praia está em movimento ainda, né? Então, você vai dizer que a planície costeira, ela é quaternária. Para quem não se lembra lá, depois você pega as suas anotações das aulas de geologia, tá, gente? Quaternário é 1,8 milhão de anos atrás. 1,8 milhão de anos. Então, é bem recente, pensando na história geológica do planeta. Então, a planície é só isso que você tem que saber. Sedimentos do quaternário, e o quaternário é 1,8 milhão de anos. É recente. É bem recente. Não se esqueçam que nós estamos no quaternário ainda, né? Muito bem. E para fechar a aula, o compartimento número 2 é o Planalto Atlântico. Como aqui é um perfil, gente, não pega todo o estado de São Paulo. Pegou a Serra do Mar. Podia pegar a Serra da Mantiqueira também, né? Mas aqui, no caso, está a Serra do Mar. A cidade de São Paulo, ela está aqui, gente, ó, onde está o S da Serra do Mar, é onde temos a cidade de São Paulo. Cuidado, viu, gente? Serra do Mar é isso aqui, ó. Tá vendo essa escarpa aqui, ó? Tô contornando ela. Essa é a Serra do Mar. Não é todo esse conjunto. O conjunto é o Planalto Atlântico. Beleza? E esse pedacinho que eu tô colocando a setinha, isso aqui que é a Serra do Mar. Esses picos aqui é a Serra do Japi. Região de Jundiaí, Cabreúva, é a Serra do Japi. Tá? Então, a Serra do Mar é só essa pontinha aqui que você está vendo na direção do mar. E São Paulo, a cidade está aqui mais ou menos. Ó. O David, deixa eu olhar direitinho. O David tá aqui. Ó. Pronto, achei o David. Beleza. Escondido embaixo de uma rocha cristalina, como sempre. Falando em rocha cristalina, é o que você vai dizer agora. Né? O Planalto Atlântico é formado por rochas cristalinas. Olhem a legenda, está na legenda agora, né? Pré-cambriano. Pré-cambriano, gente, é muito, muito antigo. Né? Estamos falando aí de 600 milhões de anos atrás, aproximadamente. São rochas muito, muito, muito antigas. Rochas pré-cambrianas. Ah, Júlio, eu quero exemplos de rochas. Opa, maravilha. Você vai colocar o granito, que é uma rocha magmática, né? O granito. Vou colocar no chat, né? Porque senão vai que você se confunda. Granito, que é magmática. E o gneiss, que é metamórfica. Peraí que faltou um i no gneiss. Pronto. Essas são rochas cristalinas, né? Onde o David se esconde. Enfim. O que eu fiz e o Aziz não ficou irritado comigo por eu ter feito isso. Eu coloquei uma setinha para cima. E coloquei assim. Cinturão orogenético. Para quem não se lembra o que é isso, a Serra do Mar sofreu epirogênese. O Planalto Atlântico sofreu epirogênese. Ele deu uma elevada, uma soerguida. Por isso eu coloquei a setinha para cima. Então, ele recebeu vários tipos de movimentos tectônicos. Por isso que a Serra do Mar, o Japi, enfim, eles são um pouco mais elevados. Né? Então, são cadeias montanhosas muito antigas. Né? Sofreu orogênese, sofreu epirogênese. Para quem se esqueceu, orogênese, movimentos horizontais das placas tectônicas. E epirogênese, movimentos verticais. Então, o Planalto Atlântico sofreu as duas coisas. Orogênese e epirogênese. Então, a setinha para cima eu quis dizer isso daí. Mas eu me lembro que dei uma aula bem específica sobre Serra do Mar para vocês, né? Então, é uma revisão, portanto. Vamos parar por aqui, que já deu 16:02, né? E aí, na semana que vem, eu continuo a partir dessa imagem, tá? E concluo o perfil de relevo de São Paulo, porque esse realmente é um tema importante, gente. Um tema que cai muito mesmo, tá bom? Sucesso, gente. Então, boa semana, né? Fiquem bem, cuidem um dos outros e de vocês mesmos. E nos vemos na semana que vem, gente. Um beijo. Tchau, tchau, tau. Falou, tchau. Alô, Júlio. Tchau, professor. Obrigadão, hein? Boa semana. Vocês também, gente. Um abraço para Ô, todos. professor, seu bigode já cresceu já em uma semana.
Falei, cara, que cresce muito rápido. Como a vida é injusta, eu demorei 3 meses para ter isso e o seu cresce em uma semana. Um dia você chega lá, mas sabe o que você tem que fazer? Você tem que fazer mais a barba. Agora que ela já tomou um corpo, né? Você vai fazer, ela vai crescer mais rápido. Chamaram de Professor, recalcada, hein? Diga, Let's. tudo bem? Tudo bom, Let's? E aí? Também, tudo tranquila. Deixa eu te perguntar, o senhor tem algum material sobre o Rio de Janeiro? Porque esse ano eu vou prestar o UERJ de novo. Aí, como o senhor falou que tem material do Sul, não sei se o senhor tem do Rio também. Tenho sim. Manda para mim, Let's. Não sei se você tem ainda, mas eu vou colocar aqui no chat. Manda para o meu e-mail, aí eu te respondo e pronto, mandei. Eu te respondo por lá, tá bom? Tá bom. Eu tenho lá a geografia e história do Rio de Janeiro, né? Porque assim, viu, Let's, uma coisa que eu acho que eu te falei até no passado. De verdade, o vestibular da UERJ, assim, ela cobra algumas questões, assim, da geografia e tal, mas lá é muito forte a geografia cultural. Manifestações artísticas, musicais, teatrais, né? E então, no material, isso não vai estar, né? Mas é legal você também pegar músicas, né, arte do Rio de Janeiro para dar uma analisada, né? Porque isso cai muito naquelas provas. Tá bom, obrigada, viu, professor? Imagina, nos vemos, até lá. Tchau.